Ok, vamos lá. Temos aqui uma fonte que, olha, promete ser uma verdadeira dissecação da tela de criação de um Endpoint Group, o EPG, no Cisco ACI. É isso mesmo. Uma análise super detalhista de cada campo. Exato. E a nossa missão aqui é entender não só o quê, mas o impacto real, sabe? Porque uma única telinha de configuração pode ser mas tão crucial para a engenharia da rede. Perfeito, porque essa tela, na verdade, ela é um microcosmo do ACI. Cada clique ali é uma decisão de arquitetura. Com consequências, né? Com certeza. Em segurança, em performance, em automação, a ideia hoje é ir além do preencher o formulário e entender a estratégia por trás de cada escolha. Ótimo. Então vamos começar pelo que parece mais inofensivo. A identificação. Os campos name, alias e description. Parece simples demais. Qual é a pegadinha aqui? Bom, a pegadinha está na permanência e na governança. O campo name, ele é o identificador único, a chave primária do objeto lá no banco de dados do ICI. E a fonte deixa isso muito claro. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, uma vez criado, ele é imutável. Não dá para renomear. Se você errar uma letrinha, a única saída é apagar o EPG e recriar tudo do zero. Nossa. O que significa perder todas as políticas, contratos, tudo que estava amarrado nele. Que desastre! Um desastre completo. A fonte até cita um caso, sabe? Um EPG foi nomeado com um código de projeto temporário. Anos depois, o projeto já tinha morrido, o nome não fazia sentido para ninguém. Mas ninguém tinha coragem de mexer. Ninguém. O EPG era crítico demais, muitas dependências. Virou uma lenda. Um lembrete eterno de um projeto que já não existia. Por isso, a recomendação de usar padrões tipo IPD Web Prod, sabe? É uma lição dolorosa de aprender. E o alias e a description, eles entram para salvar a gente desse tipo de problema. Exato. O alias é o contrário do name. É o nome amigável. Super flexível, pode mudar a qualquer hora. É para o consumo humano mesmo, para parecer bonito na topologia. Entendi. E a description? A description é onde a governança brilha. A sugestão da fonte é ótima. Usar esse campo para documentar o dono da aplicação ou, melhor ainda, o número da mudança, o CHG. Ah, isso é muito bom. É quase como ter o ticket do Gira ou do ServiceNow direto na configuração. Exatamente. Se um auditor pergunta por que essa regra existe, a resposta está ali, sem precisar caçar em e-mails antigos. Você transforma um campo de texto numa ferramenta de auditoria. Genial. Pois é. E falando em ir além do básico, a gente sai da documentação e entra no ajuste fino. A fonte destaca uns campos que parecem coisa de especialista, né? Tipo o Contract Exception Tag. Pois é, o nome já intimida um pouco. Parece algo que você só mexe quando tudo mais é o errado. E às vezes é para isso mesmo. Imagina o cenário da fonte. Durante uma migração, para facilitar, alguém cria uma regra gigante na VRF, usando o VZN, que na prática diz todo mundo pode falar com todo mundo. O famoso libera geral, que se a gente não tomar cuidado, vira permanente. Exato. Só que aí você tem um EPG específico, sei lá, com bancos de dados, que não pode, de jeito nenhum, participar dessa festa toda. E aí entra a tag. Aí entra a tag. Você cria uma tag tipo isolamento máximo e aplica nesse EPG. Aí lá na regra do VZN, você adiciona uma exceção. Permita todos, menos quem tiver a tag isolamento máximo. É um jeito cirúrgico de criar uma exceção. Isso é bem inteligente, é uma ferramenta para cenários bem específicos, então. Não é para o dia a dia. É mais para cenários específicos, mas é um salva-vidas quando você precisa. É para não precisar usar um martelo onde um bisturi já resolve o problema, sabe? Entendi. E no mesmo bloco ali de configurações tem o QoS Class. Imagino que isso vá além de só marcar um tráfego como importante. Muito além. O ACI não vê isso só como uma etiqueta. Ele mapeia esses níveis, level 1, 2, 3, direto às filas de hardware dos switches. Ah, então o negócio é mais embaixo. É. Se você marca um EPG como level 1 e tem uma política global que associa esse nível a um DSCP, tipo EF para voz, pronto.
todo o tráfego que sai desses servidores pode ser remarcado automaticamente no hardware. Se deixar no padrão, level 3 é melhor esforço. Ele que lute por banda com o resto. Então, QoS é para dar prioridade. Mas e o contrário? A fonte fala também em limitar o tráfego com um Data Plane Policer, para evitar que um EPG vire o dono da rede. Ótimo ponto. O Data Plane Policer é o outro lado da moeda, é o leão de chácara da rede. Gostei da analogia. A fonte descreve como uma proteção contra vizinhos barulhentos. Você cria uma política tipo Limit 1 GBP e aplica no EPG. A partir daí, o próprio hardware do switch fica de olho. Passou de 1 GBP, o excesso é descartado. Simples assim. Na porta. Sem choro nem vela. O pacote some. Some. Perfeito para tráfego de backup, por exemplo, que pode ser muito intenso e roubar a banda. Ou para uma rede de visitantes, é uma ferramenta de contenção, de controle. Falando em controle, isso nos leva a um ponto que a fonte parece tratar como fundamental para a segurança: o campo intra-EPG Isolation. Por padrão, ele vem como unenforced. O que acontece se a gente muda isso? Cara, o impacto é gigantesco. Mudar essa opção para enforced é provavelmente a decisão de segurança mais importante que se toma nessa tela. É mesmo. Com certeza. Basicamente, você está dizendo que os membros de um mesmo IPG não confiam uns nos outros. A comunicação direta entre eles é bloqueada. Espera aí. Mesmo que duas VMs estejam no mesmo IPG, na mesma subrede, elas não conseguem mais se pingar diretamente? Exatamente isso. O exemplo da fonte é matador. Imagina duas VMs nesse IPG, as duas infectadas com um malware que tenta se espalhar lateralmente. Elas não conseguiriam se atacar. Não. O switch força todo o tráfego, mesmo entre vizinhos, a passar pelo gateway. É lá que a política de isolamento é aplicada. A fonte compara com Private VLANs, mas é, na verdade, a implementação pura de confiança zero. É microsegmentação na veia. Uau! Isso muda completamente o jogo da segurança interna. E qual seria o extremo oposto disso? A fonte menciona o Preferred Group Member, que soa como um passe livre. E é exatamente isso. É o modo aberto. Se você inclui um EPG no Preferred Group, ele ganha o direito de falar com todos os outros membros desse clube sem precisar de contratos. Ah, uma conveniência. É uma troca consciente de segurança por conveniência. A citação da fonte é perfeita. Ótimo para troubleshooting rápido ou migração, péssimo para segurança final. Você abre mão do controle granular por simplicidade. Fica bem claro o trade-off. Ok, a gente desenhou essa política toda no ar, esse conceito lógico cheio de regras. Como isso aterrissa no mundo real dos cabos e das VMs? É aqui que o lógico encontra o físico e o virtual. Se o EPG é a alma, aqui a gente dá um corpo para ele. A fonte aponta dois caminhos. Associate o VM Domain Profiles para o mundo virtual. Static Link with Leaves Paths para o mundo físico. Exato. Vamos começar pela mágica da automação. O VM Domain Profiles. O que ele faz? Pura mágica. Quando você associa o EPG a um domínio do VMware, por exemplo, o APC, o cérebro do ACI, conversa com o vCenter e cria um port group lá com o mesmo nome do EPG. E aí? Aí o trabalho do time de redes acabou. O admin do vCenter só precisa mover uma VM para esse port group e ela automaticamente herda tudo. Isolamento, QoS, contratos, tudo. Que demais! E para os equipamentos que não estão no vCenter? Servidores físicos, firewalls. Aí entra o Static Link, o mapeamento manual. Aqui você é explícito. Você diz, a porta 148 do switch Leaf 101, quando receber tráfego na VLAN 10, pertence a este EPG. É uma ligação direta, estática. Isso, entre uma porta física, uma VLAN e todo aquele conjunto de políticas que a gente criou. Uma abordagem para o mundo dinâmico, outra para o mundo estático. Faz todo sentido. Mas, e a escala? Isso funciona para um EPG. Mas e se eu tenho 50 servidores web quase idênticos? Ninguém quer aplicar os mesmos contratos 50 vezes. E aí que entra a última peça do quebra-cabeça. Uma ferramenta de escala absurda. O IPG Contract Master. Mestre de contratos do IPG. Isso. O cenário da fonte é brilhante para explicar. Você tem esses 50 EPGs de web servers.
A abordagem tradicional seria um trabalho manual, repetitivo, aplicando os mesmos contratos em cada um. DNS, NTP, monitoramento. E se amanhã surgir um novo serviço, tipo um servidor de logs? Lá vai você editar os 50 IPGs de novo. É um convite ao erro. Exato. Com o EPG Contract Master, a estratégia muda. Você cria um IPG mestre, que pode ser até um EPG vazio, sem servidor nenhum, chamado IPG Web Base Policies. Ok. Nele, você aplica os contratos de DNS, NTP e monitoramento. Depois, nos 50 EPGs reais, você só aponta o campo EPG Contract Master para esse EPG mestre. E eles herdam tudo como se fosse mágica. Automaticamente. Herdam todos os contratos do mestre e ainda podem ter os seus próprios contratos específicos. Precisou adicionar o acesso ao servidor de logs? Você edita um lugar, o EPG mestre, e a política se propaga para todos os 50. É uma simplificação brutal da gestão. E reduz drasticamente a chance de erro humano. Então, no fim das contas, fica muito claro. Criar um EPG não é só preencher um formulário, é um ato de arquitetura. Cada campo é uma alavanca. Uma alavanca que define segurança, performance, automação, até a governança da rede. Exato. Desde a escolha de um nome, que é permanente, passando pelo isolamento de confiança zero, que impede um ataque lateral, até a segurança de contratos que permite gerenciar a rede em escala. É isso. A maestria da ferramenta não vem de saber o que cada botão faz, mas de entender as consequências de apertar cada um deles. E isso nos leva a uma reflexão final que a própria fonte nos provoca a ter. E qual seria? A fonte nos deixa com uma pergunta no ar. A gente passou esse tempo todo construindo esse container de políticas lógicas quase perfeito. Mas a próxima questão, e talvez a mais complexa, é: quais são as armadilhas e os pontos de falha quando tentamos mapear esse mundo lógico para a realidade dos cabos, dos switches e das VLANs através do que o ACE chama de Access Policies? O EPG é perfeito no papel, mas como a gente garante que essa conexão com o mundo real seja igualmente robusta e livre de erros?